Hoje vamos falar em detalhes sobre uma criatura chamada Facehugger e revelar suas origens grotescamente perturbadoras reveladas nas cenas excluídas de Alien Covenant, onde David montou o Facehugger a partir das partes do corpo de Elizabeth Shaw que ele havia colhido. Tá curioso? Tá curiosa? Então vem comigo, prepara a pipoca, pega o suquinho, senta, relaxa que hoje nós vamos curtir esse vídeo. Vem comigo. Olá, eu sou Minão e você está no canal Na Sua Tela. Bora embarcar nessa jornada comigo e bora pro vídeo. O Facehugger é um estágio parasita da espécie xenomorfa que sai de dentro de um ovo. Ele representa o segundo estágio do ciclo de vida dos xenomorfos e existe exclusivamente para implantar um embrião xenomorfo dentro de um hospedeiro vivo. Apesar de não ter capacidades ofensivas reais, o Facehugger depende de furtividade. Os Facehuggers são enganosamente fortes, possuindo uma força extrema para o seu tamanho, muitas vezes exigindo várias pessoas para impedir que eles impregnem um hospedeiro. E vale ressaltar que o Facehugger morre pouco depois de completar a sua tarefa. O Facehugger e o ovo são tecnicamente dois organismos separados que vivem em completa simbiose até o momento em que o Facehugger se solta. Os ovos também são chamados de noomorfos ou ovomorfos. São biocápsulas vivas produzidas pela rainha xenomorfa. Dentro de cada ovo já está formado um Facehugger, mantendo-se em sono profundo e compartilhando o pequeno suprimento de sangue e bolsas de ar do ovo, mas possuindo seus próprios nervos, músculos e material genético. Quando o hospedeiro com respiração quente se aproxima, sinais químicos são ativados na parede do ovo. A tampa abre como pétalas e o Facehugger salta para fora. Até aquele momento, o ovo funciona como uma cápsula de suporte vital de longo prazo. Os ovos encontrados na LV-426 permanecem ativos pelo menos 57 anos entre os eventos de Alien e Aliens. Enquanto os ovos dentro da nave desativada no primeiro filme podem ter permanecido viáveis por séculos ou até milênios. Notas de laboratório em Alien Covenant indicam que os tecidos internos do Facehugger batem apenas com uma vez por hora durante o estado de sua dormência, usando proteínas armazenadas desde o seu desenvolvimento inicial. Enquanto a casca permanece intacta e o ar ambiente não congelar completamente, o Facehugger pode esperar praticamente por tempo indeterminado. O motivo pela qual os Facehuggers são tão assustadores e perturbadores é porque eles combinam o medo de aranhas com o horror primal de invasão oral forçada. Visualmente, o Facehugger parece mãos esqueléticas com uma cauda semelhante à de uma espinha e 8 pernas que lembram dedos, permitindo a movimentação rápida e saltos ágeis. Suas longas e fortes garras permitem movimentos rápidos e um aperto firme na cabeça de um hospedeiro, tornando quase impossível removê-lo e garantindo assim a implantação do embrião. A sua cauda ajuda nos pulos e também serve para agarrar, às vezes sufocando a vítima, e seu sangue altamente ácido complica ainda mais qualquer tentativa de remoção. Quando o Facehugger sente um hospedeiro próximo, ele salta com força e precisão na cara da vítima, envolvendo a cauda ao redor do pescoço e os dedos ao redor do crânio. Uma vez preso, ele deixa o hospedeiro inconsciente com uma substância paralisante, causando sonhos vívidos e perturbadores. Humanos predadores, seres de tamanho semelhante, são hospedeiros mais compatíveis, já que os hospedeiros menores, como gatos, são inadequados. Porém, hospedeiros maiores, como os engenheiros, também podem ser impregnados. O Facehugger insere um órgão chamado proboscite pela garganta do hospedeiro para fornecer oxigênio e implantar o embrião xenomorfo, um processo que leva várias
horas. Porém, existem várias teorias sobre esse processo de implantação. A principal delas afirma que a probóscide invade o esôfago do hospedeiro para implantar o embrião. Já outra teoria sugere que o facehugger implanta células tumorais, fazendo com que o corpo do hospedeiro construa o chestbuster. No entanto, a teoria atualmente aceita de que o facehugger não implanta um embrião xenomorfo diretamente. Em vez disso, ele deposita uma substância mutagênica chamada plagiarizina no esôfago do hospedeiro. Essa mutação reconstrói as células do hospedeiro, fazendo com que o próprio corpo dele forme chestbuster a partir do seu próprio material biológico. Embora não haja sinais visíveis durante o crescimento do embrião, o hospedeiro pode apresentar sintomas como febre, suor excessivo e aumento do apetite. Em Alien Romulus, expande os dados comportamentais da criatura. O filme revela que os facehuggers são extremamente duráveis e podem permanecer dormentes mesmo quando congelados a menos 255 graus Fahrenheit por períodos indefinidos. E quando a temperatura sobe a 80 graus Fahrenheit, os facehuggers voltam à atividade imediatamente. Depois de um facehugger sair do ovo, registros de campo indicam que ele tem um limite máximo de 5 dias terrestres para viver. Durante essa janela, eles funcionam como uma reserva fixa de glicose e lipídios acumulados durante o período de dormência. Relatórios confirmam que os facehuggers priorizam diferenças de calor em vez de movimento. Eles detectam alvos primeiramente por silhuetas infravermelhas, depois pela respiração audível e, por último, pela forma visual. Por exemplo, Rain e Tyler conseguiram escapar de um ninho de facehugger elevando a temperatura ambiente num cômodo de 37 graus e respirando por meio de um filtro de esponja, passando desapercebidos. Curiosamente, os pesquisadores da estação Romulus basicamente imprimiram facehuggers em 3D usando material genético recuperado do xenomorfo Big Shep. Isso eliminou totalmente o estágio de ovo do ciclo de vida do xenomorfo. Talvez tenha sido feito para economizar tempo nas filmagens, mas isso acaba prejudicando o lado misterioso dessas criaturas. Porém, é mais provável que Heyland tenha recebido a transmissão de David e que continha todos os registros dos experimentos xenomorfos que ele realizou no Planeta 4. Talvez usando algumas das descobertas de David, ele tenha conseguido a bioengenharia avançada para criar um facehugger facilmente. Isso nos leva ao aspecto mais perturbador da origem dos facehuggers. E Alien Covenant revela que o androide David é, de alguma forma, o criador dos xenomorfos e dos facehuggers, ou ao menos capaz de recriá-los usando o patógeno negro, ou o Black Goo, e partes do corpo de Elizabeth Shaw. Cenas excluídas e roteiros mostram a horrível morte de Elizabeth Shaw e o que David fez com ela. Em uma cena deletada, David diz: "Eu tentei tão desesperadamente transformá-la em algo além do humano, evoluída, mas sem a sua cooperação, tive que recolher as suas partes para começar a trabalhar na minha obra-prima, que é o xenomorfo." Não é coincidência que os membros do facehugger se pareçam com dedos humanos e o rosto da criatura lembra um órgão humano. Alien Covenant sugere fortemente que os primeiros facehuggers foram montados a partir dos ossos, órgãos e tecidos reprodutivos de Elizabeth Shaw, cultivados usando seus próprios óvulos. Essa cena deletada mostra que David colheu os órgãos dela e criou um novo organismo, colando tudo com o patógeno negro altamente mutagênico e que deu início à vida da criatura. Os ovos em Alien Covenant também são muito maiores do que vistos em outros filmes, levando à especulação de que David tenha criado uma cepa diferente dos facehuggers. Além disso, os membros semelhantes de dedos humanos, como unhas, sugerem claramente que os facehuggers foram montados a partir de partes humanas e Elizabeth Shaw foi a fonte original. Além disso, o filme Alien de 1979 inclui uma cena deletada crucial em que Brett e Dallas assistem a um humano se transformando em um ovo xenomorfo, contendo um facehugger em seu interior. Essa cena reforça a ideia de que a origem dos facehuggers está enraizada na exploração grotesca de corpos humanos. A cena sugere que durante a transformação de um ovo, os dedos humanos viram as pernas do facehugger.
A espinha vira cauda, os pulmões viram as válvulas respiratórias e os outros órgãos se transformam na proboscide do parasita. Embora seja possível remover o facehugger antes da implantação do embrião, o procedimento geralmente é fatal para o hospedeiro. O forte aperto, os químicos sedativos e o sangue ácido dificultam qualquer tentativa de remoção segura. Se o facehugger perceber uma tentativa de remoção, ele pode matar o hospedeiro para garantir que ele não sobreviva. Mesmo assim, houve casos raros em que o facehugger falhou em dominar o hospedeiro. Em Alien Romulus, Rain conseguiu remover um facehugger congelando a sua cauda para evitar com que ele estrangulasse o navarro. Mas a criatura ainda teve tempo suficiente para impregnar o hospedeiro. Já em Acheron, Ellen Ripley conseguiu bloquear os ataques de um facehugger com as mãos e, com a ajuda imediata dos fuzileiros marciais, removeu antes de perder a consciência. Alguns especularam que o facehugger ainda poderia ter implantado um embrião em Ripley, já que posteriormente ela foi encontrada grávida de uma rainha em Alien 3. Porém, versões posteriores de Alien 3 refutaram essa teoria, revelando que Ripley foi impregnada por um facehugger especializado, o Royal Facehugger, que tem a capacidade de depositar um embrião de rainha. Como o xenomorfo é uma forma de vida altamente adaptativa, existem várias variantes de facehuggers. Um deles é o Octopacehugger, uma criatura deletada de Prometheus, que seria uma versão mole e inicial do parasita. E ele foi substituído pelo Hammerpad, um organismo agressivo sugerido quando vermes locais no planeta 4 mutaram para a exposição do patógeno. O Hammerpad não consegue implantar um embrião xenomorfo, mas ele é considerado por alguns como uma versão antiga do facehugger. Os ovos sacos em Alien Covenant também são uma variante notável. Eles não fazem parte de um ciclo xenomorfo tradicional, mas sim um evento único que combina funções do ovo e do facehugger. Esses sacos surgiram quando as plantas locais no planeta Form mutaram após a exposição ao patógeno negro liberado por David. Quando as esporas são inaladas, elas alojam um embrião neomorfo dentro do hospedeiro. Existe também uma variante interessante e perturbadora do Trilobite, nascido de Elizabeth Shaw após a exposição do patógeno negro. Ele age como um facehugger gigante, grande o bastante para capturar um engenheiro. Shaw era inicialmente infértil, mas após Holloway ser infectado pelo patógeno negro, ela conseguiu engravidar de um alienígena. Não está claro se o sêmen do Holloway ficou mais potente ou se o patógeno apenas adaptou o sistema reprodutivo de Shaw. Mas em um dia, o feto cresceu ao tamanho de um bebê que parecia um polvo ao sair. Devido à presença do patógeno negro, que também é considerado um acelerador de evolução, o Trilobite aumentou o tamanho drasticamente em poucas horas. Depois atacou o engenheiro, talvez por estar perto ou por querer proteger sua mãe, no caso a Elizabeth. Ao derrotar o já extremamente forte engenheiro, ele implantou um embrião Deacon exatamente como os outros facehuggers. Isso acabou gerando o surgimento da criatura Deacon, que curiosamente se parece com uma criatura pintada nas paredes, indicando uma possível ligação entre as duas. Existem outras variantes de facehugger também. Nos quadrinhos, laboratórios corporativos perseguiram teoricamente a criação do rei xenomorfo, desenvolvendo um facehugger especializado capaz de carregar genes masculinos reais. O filme Aliens Rogue mostra o nascimento de um xenomorfo rebelde, às vezes chamado de rei, que desafiou imediatamente a sua rainha criadora. Também na linha de brinquedos da década dos anos 80, a empresa Scanner imaginou facehuggers gigantes com membrana nas asas que podiam planar ou nadar, refletindo especulações de fãs sobre formas aquáticas. Existe também uma hipótese cruzada interessante: o que aconteceria se um facehugger atacasse um necromorfo? A comunidade Dead Space argumenta que o corpo necromórfico carece de tecido vivo para que a plagiarizina funcione e que as enzimas necróticas dissolveriam os músculos do facehugger antes da adesão. Esse crossover teórico destaca uma limitação importante para o facehugger. O hospedeiro precisa estar vivo, oxigenado e ter uma biologia convencional para que a implantação ocorra. E você?
Deixe aí nos comentários qual que é a criatura mais assustadora do cinema. Você concorda que é o facehugger ou qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Fechou, galera? Valeu aí, a gente se vê na próxima.